Eu sou o Rabino Shimon Brandt e hoje nós vamos falar sobre como Deus nos consola em relação à destruição do templo. Estamos na véspera do Rosh Chodesh Av, do primeiro dia do mês fatídico de Av, que culminará dentro de 9 dias com a lembrança da destruição dos 2 templos, entre outras fatalidades. Existe uma lei judaica e uma mitzvah de consolo aos enlutados. Existe inclusive uma frase clássica que nós usamos para consolarmos aqueles que estão sofrendo pela perda dos entes queridos. Qual é a frase que nós usamos? Hamakom, o lugar, na verdade uma referência a Deus, o lugar, bendito seja Ele, porque é Deus o lugar onde se encontra o universo e não o contrário. Nós falamos o seguinte, que Deus, bendito seja, haverá de vos consolar entre o restante dos enlutados por Zion e Jerusalém. Zion é um dos nomes da cidade de Jerusalém, Zion e Jerusalém. Vem uma pergunta óbvia: qual é a relação entre a dor sofrida por uma pessoa com a perda de um ente querido e o luto geral pela destruição de Jerusalém na época dos romanos e, consequentemente, pela destruição do templo sagrado, do Beit HaMikdash? Então, quando o Todo-Poderoso, entre aspas, se irou com o povo de Israel, em vez de jogar a sua ira sobre o povo, ela foi desviada e ela foi jogada na madeira, na pedra, simbolizando a estrutura do templo. O templo foi destruído e o povo de Israel foi poupado. O mesmo ocorre com o falecimento de uma pessoa, quando ao desvencilhar da alma em relação ao corpo, o corpo passa por uma transformação, mas a alma, ela fica incólume, intacta, ela é inatingível. O corpo se transforma e a alma é preservada. O templo sagrado em Jerusalém o Beit HaMikdash, era o local onde uma revelação específica de Deus, chamada de Shekhinah, que vem da raiz Lishkon, Shochen, que é pairar, aquele que paira, que é a presença divina. Essa revelação específica ocupava o lugar, o local delimitado pelo templo sagrado, pelo Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash então simboliza o corpo. Assim como a alma adentra o corpo, comparativamente e guardando as devidas proporções, a Shekhinah, a presença divina, ocupava o espaço do Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash foi destruído, uma parte da Shekhinah continuou na área do monte do templo, e outra parte da Shekhinah, entre aspas, se exilou juntamente com o povo de Israel na sua diáspora, na sua dispersão pelos romanos para os 4 ventos, para os 4 cantos do mundo.
o mesmo ocorre com um indivíduo. Quando ele falece, o corpo se desfaz pela decomposição e a alma se retira do corpo, mas há uma parte da alma chamada de nefesh que continua pairando esporadicamente no corpo, assim como uma parte da Shekhinah continua na área do templo. A maior parte da alma se distancia do corpo. A maior parte da Shekhinah se exilou e se afastou da área do templo. O maior consolo, a maior consolação para aqueles que se enlutam, estão enlutados já há 1930 anos pela destruição do templo, é a possibilidade de o rever reconstruído. O maior consolo para alguém enlutado que está sofrendo pela perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe ou outro familiar, é a possibilidade da pessoa que se ausentou voltar de forma a se revelar fisicamente. E esse é um princípio básico e fundamental da fé judaica, que ou subsequentemente ou de forma instantânea haverá a volta, a ressurreição de nossos entes queridos com a tão almejada redenção e com a revelação do Mashiach. Há uma ideia, segundo o ensaio do Rebbe de Lubavitch, o líder da nossa geração, que pela lei judaica, como é estipulada pelo próprio Rambam Maimônides, cada peça, cada componente do templo sagrado deveria estar no seu devido lugar. Se cada componente não tivesse no seu devido lugar, o trabalho sagrado do templo haveria de ser invalidado, se tornava inválido. Então, na época do templo, havia uma equipe de manutenção que ficava vistoriando constante e continuamente todas as dependências do templo, porque se houvesse alguma pedra solta tanto no calçamento como nas paredes, ou em qualquer componente, pedra solta significa se mexendo para lá e para cá e mudando a nível de milímetros a sua localização. E isso poderia invalidar o trabalho no templo. Então, cada componente do templo tinha a sua localização fixa, era fixado dentro do templo. Havia uma única exceção. Quando Deus transmitiu para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai a planta do templo sagrado, e posteriormente foi transmitida essa planta até a época do rei David, quando o rei David finalizou a planta, e efetivamente quem construiu o primeiro templo, chamado Santuário de Salomão, foi o Shlomo HaMelech, o rei Salomão, filho de David HaMelech. Foi previsto, a única exceção foi prevista dentro do templo de um componente que poderia ter a sua localização ou A, ou número 1, ou B, número 2, que era a arca sagrada dentro do Kodesh HaKodashim, do santuário dos santuários. Havia 2 lugares para a arca se localizar, se fixar. Uma dentro do Santo dos Santos, da sala mais íntima interna, acima do térreo, e na mesma localização, metros abaixo
do chão, exatamente naquela área. O rei Yoshiao, inspirado por Deus, ele viu que depois de algum tempo o templo seria destruído, não na geração dele. Então ele providenciou o deslocamento da arca sagrada do local 1 para o local 2. Então a arca sagrada era visível, estava dentro do Kodesh HaKodashim, do santuário dos santuários no primeiro templo, e no segundo templo ela já estava oculta, mas ela estava debaixo do subsolo, no subsolo, debaixo do chão, na mesmíssima localização. Por que toda essa explicação? Porque o consolo dos enlutados vai mais longe na comparação entre o templo e o corpo, entre o povo de Israel que foi poupado e preservado e a alma que sai incólume no falecimento. A ideia é de que quando a pessoa é enterrada, há uma partícula no corpo humano chamada em hebraico de luz. E pela localização querem traduzir como a primeira vértebra chamada de Atlas, que liga a caixa craniana à coluna cervical. Assim como a pessoa enterrada e a sua essência maior, que é essa partícula da qual haverá o ressurgimento da pessoa na ressurreição, assim também a essência maior do templo ficou incólume, intacta, está na segunda localização prevista dentro da área do templo, que é abaixo do chão, da onde era a saleta mais íntima interna, o Kodesh HaKodashim. Da mesma forma que essencialmente o templo não foi destruído, só na sua exterioridade, mas a essência maior, que era a arca, está no seu devido lugar, assim também o ser humano, pelo falecimento, a sua essência maior ficou incólume, que é o ossinho Atlas, que é em hebraico Etzem Luz, algo mais essencial. O maior consolo pela destruição do templo é revê-lo ao vivo e a cores, na frente dos nossos olhos, já revelado. O Rebbe de Lubavitch, o líder máximo da nossa geração, procurou nos conscientizar de que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção, e com atos de bondade e solidariedade humana, e também estudando o assunto sobre Mashiach e a redenção, haveremos de agilizar ao máximo o processo irreversível e irrefreável da revelação do Mashiach, da reconstrução do templo, e isso haverá de ocorrer, se Deus quiser, ainda antes do Tisha B'Av, quando essa data fatídica se transformará numa grande festa, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.